Por não interromper uma conversa, se comportar na hora da refeição. Algumas vezes o filho pode ter dificuldade de compreender regras sociais. A gente já abordou esses temas em outras participações aqui. Mas tem estratégias, principalmente paciências, que hoje em dia também é escassa, rara por parte dos pais, né? É possível melhorar o comportamento dos filhos? É possível, principalmente com o exemplo, né? A primeira dica, né, seria o exemplo dos pais. Que também o nosso comportamento como adulto já está sendo um pouco não tão favorável para a criação dos filhos, fazendo com que eles não se tornem adultos tão exemplares assim. Então, quando a gente pensa em modificações de comportamento, temos que pensar também na modificação do nosso próprio comportamento, para então pensar na modificação do comportamento das crianças, né, que são um pouco do reflexo do ambiente que elas estão vivendo. Aonde nós pais, e eu digo nós porque eu tenho 2 meninos, e meninos são perigosos, por essência, aonde nós pais estamos mais errando atualmente? Eu não diria errando, né, que eu acho essa palavra um pouco forte. Eu diria que nós não estamos nos adequando a algumas demandas da criança. Um pouco porque o nosso dia a dia já está um pouco estressante. A gente não está conseguindo lidar com as nossas próprias questões. Responsabilidades do emprego, responsabilidades do dia a dia que já nos afetam. E a criança, a gente diz que elas são um trabalho de tempo integral, ou seja, mais um trabalho que a gente tem que se dedicar e a gente tem que dar tudo de nós para lidar adequadamente com elas. E é isso que está sendo um pouco difícil em alguns casos. É a gente realmente dar toda a nossa potencialidade para lidar com as crianças, né? Principalmente para as pequenas coisas, que é aí que nós estamos errando. Nos pequenos erros, nos pequenos conflitos, a gente acaba entrando nesse conflito e ficando bravo, gritando e perdendo um pouco a linha, e a gente não usa esse momento como uma forma de educação. Ou seja, a gente não transforma isso, que a criança vai errar, né? Não tem como isso não acontecer, e o papel dos pais seria um papel de auxiliar para que tenha uma correção do comportamento. E às vezes isso não acontece, às vezes acontece apenas a punição, às vezes o pai entra já estando estressado e acaba colocando na criança um pouco desse estresse, e aí a situação acaba ficando cada vez pior e a criança não aprende nada com isso. Vou dar tudo para os meus filhos, que eu não tive na minha infância, que os meus pais não me deram. Aí não está um erro já, doutor? É um grande problema, né? Quando a gente não sabe impor limites, quando a gente quer suprir uma necessidade que é nossa, que nem sempre é da criança, né? Eu não tive isso, então eu vou dar para o meu filho. Mas tem coisas que a criança não necessariamente precisa. Tem coisas que a gente tem que encontrar um equilíbrio e pensar até que ponto o que essa criança precisa e até que ponto é um desejo por trás que não vai trazer benefícios para ela, né? E aí a gente acaba comprando e trazendo bens materiais para suprir necessidades que são um pouco mais emocionais, né? E às vezes a presença do pai é muito mais importante do que um brinquedo ou um presente. Temos mais compensado, e essa compensação geralmente é pela falta de presença ou pela ausência, né? Como o mercado de trabalho tem exigido muitas horas dos pais, acaba se indo para compensação, né? Dá o brinquedo mais caro, deixa tudo liberado, e aí a coisa acaba indo para um caminho perigoso. E eu diria um pouco além disso, né? Porque como a gente não está tendo muito tempo para ficar com as crianças, a gente também não está utilizando desse pouco tempo para que tenha um convívio de qualidade com as crianças. Porque se a gente está trabalhando muito, se a gente tem muita responsabilidade, a gente chega em casa, o corpo acaba pesando, né? É a qualidade do uso desse tempo, né? Exatamente. Então, além de não ter muito tempo, ainda não tem qualidade com a criança e acaba piorando, né? Então é mais fácil, às vezes, eu dar um presente para a criança para que ela brinque sozinha e eu sentar um pouco no sofá e descansar e não ter qualidade nenhuma nesse convívio. Né? Há uma certa culpabilização das tecnologias, ou do excesso delas, ou delas em si só. A culpa fica muito no celular, fica muito na televisão, muito nos meios tecnológicos. Até quanto isso é verdade? Até quanto isso interfere na educação ou na má educação dos filhos? Particularmente, eu sou um pouco contra essa questão do culpar algo ou alguém.
eu sou mais a favor na questão de a gente começar a perceber e identificar o que está acontecendo. Ou seja, em vez de eu culpar a tecnologia, em vez de eu culpar os pais ou os professores, eu vou perceber quais são as situações que estão contribuindo para que essa criança tenha alguns comportamentos inadequados, para que ela traga algumas emoções desfavoráveis. Ou seja, o que está acontecendo no ambiente dessa criança, no desenvolvimento dela, para que isso que não esteja contribuindo positivamente para o desenvolvimento dela. E aí é interessante pensar, em alguns casos pode ser sim o abuso da tecnologia, a falta da presença dos pais, a falta de carinho, a falta de palavras de afeto, que em alguns momentos acaba faltando, né, pequenas palavras de afeto que fazem grande diferença na vida da criança, mas ela não recebe com o tempo, vai tendo uma carência afetiva e vai se desenvolvendo nessa dependência do outro, né, e dependendo sempre que o outro dê um pouquinho do tempo, porque não recebe esse tipo de coisa, né? Dia desses eu conversava com o pessoal sobre essa questão de tecnologia, e eu digo que é uma briga de gerações, né? Sempre a geração anterior vai dizer que a sua forma era mais adequada, a menos tecnológica, que ficava mais na rua. Provavelmente os filhos dessa geração lá atrás vão dizer que, olha, na minha época de criança, eu tinha só um celular, um tablet e um notebook. Eu não andava com óculos de realidade virtual nos olhos. Provavelmente será assim, doutor. Essa briga de gerações, ela sempre existiu. Principalmente nos Estados Unidos, que eles taxam ainda mais as gerações, né? Dão nomes, inclusive. Exatamente. Né? E isso acaba virando um estigma. Como, eu sou de uma geração melhor que a sua, ou a minha, enfim, vira uma briga de egos que não traz benefício nenhum, traz apenas diferenciações e confrontamentos. Se não me engano, lá agora é a geração milenial. Isso, é os millennials, que está sendo visto de uma forma bem negativa, né? Isso não traz benefício, pelo contrário. Então, geração improdutiva. Geração das redes sociais, né? Mas no lugar da gente fazer essa diferenciação, a gente também faz geração X, geração Y, né? Em vez de a gente fazer essa diferenciação, a gente pode olhar por outro lado, na questão das potencialidades, a questão das diferenças que são positivas, porque por mais que eu não esteja nessa geração, essa geração com certeza vai trazer novidades que a minha não teve e vai se desenvolver com isso. Na nossa pauta, nós temos aqui separadas 5 dicas que podem auxiliar, né, os pais na criação dos filhos. E vamos começar, doutor, com ação e reação, que são as consequências pelos atos. Como os pais proceder nisso? Antes de a gente começar, é bom salientar que essas dicas, elas foram pensadas no atendimento para os pais. Pensando na orientação de pais, que é um tema que nós já conversamos aqui, que é quando o pai chega no consultório e está com um problema na educação e com um problema em auxiliar o filho a se desenvolver. Uma das coisas que a gente acaba trabalhando, levando em consideração as situações, é essa questão da causa e efeito. Mostrar para a criança que todos os comportamentos dela vão trazer algum tipo de consequência. Seja essa consequência boa ou essa consequência ruim. Porque às vezes a criança não consegue pensar dessa forma. Eu fiz isso, portanto isso aconteceu. Principalmente se foi um longo período de tempo. E o pai pode ter essa sensibilidade de demonstrar para a criança: quando você fez aquilo, aquele dia, olha o que aconteceu. Não foi legal isso? Ou o contrário, se a gente não tivesse feito isso, talvez isso não tivesse acontecido. Enfim, demonstrando aos poucos que tudo que a criança faz tem uma consequência no futuro. E isso vai fazer com que a criança comece a repensar e a refletir sobre tudo que ela está fazendo. Por exemplo, se eu fizer algo na escola, eu vou ser cobrado em casa. A minha professora tem comunicação com o meu pai, com a minha mãe. Então eu não posso fazer algumas coisas porque... Vai fazer associação, né? Exatamente. E com o tempo ela vai criando essa ideia do outro, que faz parte do desenvolvimento dela, e a gente pode auxiliar para que ela compreenda um pouco antes, né, que o que eu faço também influencia você e vice-versa. É importante frisar que os pais têm que deixar claro o motivo do não, né? Não é simplesmente não porque não. Outra dica importante é o não. Nós vivemos em uma época em que ou se fala muito o não para a criança, para qualquer coisa, ou se fala muito o sim. E não há um meio termo entre isso, né? Isso pode ser um grande problema. Primeiro porque a criança não vai compreender por que ela está recebendo o não.
porque ela não vai refletir sobre as atitudes e sobre as consequências. Então, quando o pai fala para a criança, você não vai fazer algo, e explica os motivos, isso vai trazer uma reflexão para a criança. E vai ser mais fácil ela compreender, não, então eu realmente não posso fazer. Mas é importante também que o pai e a mãe, eles pensem sobre os motivos de dizer não. Não é só, vou falar não. Não, peraí, a criança trouxe uma demanda, eu vou refletir e vou dar uma resposta. Se a minha resposta for não, eu posso explicar. Cheguei à conclusão que não vai acontecer isso e por aquilo. Aí a criança começa a perceber que até quando ela vai falar o não, ela também tem que ter um embasamento. E o não é algo vazio. O não é algo importante que a criança precisa aprender a receber, porque depois de adulto nós recebemos mais nãos do que sims, né? Mas quando a gente contribui para esse desenvolvimento, fica muito mais fácil para a criança aprender. Há uma das dicas aqui que é evitar comportamentos agressivos ou impulsivos. A gente tende a imaginar que são procedimentos desproporcionais e às vezes não. Porque a gente chega em casa, doutor, por muitas vezes e dias, extremamente estressado, né? E aí os problemas em casa acabam aparecendo, né? Porque o nível de paciência chega ao limite. Aí criança pequena, gritaria, correria, e a calma é essencial. Exatamente. A gente pode pensar que quando a gente está em casa, a gente fica mais suscetível de agir de uma forma um pouco mais natural. E o natural pode ser agressivo, pode ser impulsivo, porque quando a gente está no emprego, no âmbito social, a gente não age de algumas maneiras que sente que deveria. Em casa a gente acaba não se policiando tanto, e aí grita um pouco, fala um pouco mais alto, um problema pequeno se transforma em algo muito grande, e a gente acaba agindo de uma forma que não deveria, principalmente na frente das crianças pequenas. E temos que pensar que os pais e as figuras de autoridade, eles são um espelho para as crianças. Então, na cabecinha da criança, a gente pode pensar, se o meu pai está agindo assim, então eu também posso. E quando isso começa a ser frequente, a criança começa a imitar esses comportamentos. Digamos que a criança fale um não para o pai, e o pai fique muito bravo e demonstre com agressividade e responda a esse não dessa forma um pouco mais agressiva. O que vai fazer a criança não imitar isso no futuro? Quando receber um não do pai, vai copiar o modelo, né? Ela faz a mesma coisa. E o pai acaba não entendendo, por que a criança está assim? É só perceber como que nós estamos também, né? Quais são os exemplos que estamos dando para essa criança. Se o abandono é algo perigoso, não um abandono que eu digo de jogar a criança no meio da rua, mas o abandono afetivo. A superproteção também é, doutor? Perfeitamente. Outra dica importante que a gente pode pensar é a respeito da superproteção. Quando a gente pensa na superproteção, a gente está pensando em alguns comportamentos que parecem pequenos, mas que tiram a responsabilidade da criança. Um exemplo interessante seria a lição de casa. Como é a criança que está aprendendo, é ele quem tem que fazer a própria lição de casa. Ou seja, o professor já deixou claro que a criança tem a capacidade de fazer aquela tarefa. Senão, não daria a tarefa para ele, né? Esse é um problema, esse problema específico das atividades para casa, eu tenho um problema sério, doutor. Por isso que é um eu exemplo. tenho a tendência de estimular a resposta. Exato. E aí, esse seria um comportamento de superproteção. Ou seja, a gente acaba privando o filho de ter que pensar, de ter que se esforçar. Isso é uma tendência dos novos pais, algumas pesquisas já estão trazendo isso, que é uma tendência que vai até a faculdade, em que os pais estão escolhendo a carreira para os filhos, os pais estão indo até a faculdade com os filhos. Nos Estados Unidos, existem pais que, nos Estados Unidos é muito comum que a criança, o adolescente saia de casa e vai estudar longe, né? Quanto mais longe ele for de casa, melhor é para ele. E a tendência atual, alguns pais estão indo junto com a criança. Está mudando o próprio padrão americano. Que demonstra bem essa superproteção, que é um perigo, né? Em questão de desenvolvimento. Então é importante pensar que essa superproteção, em vez de auxiliar no desenvolvimento da criança, ela vai fazer com que a criança não elabore algumas das atividades, algumas das habilidades que ela tem que aprender no decorrer do seu desenvolvimento. Então é muito importante a gente começar a prestar atenção nisso, né? O que eu estou fazendo, que estou privando o meu filho, fingindo que estou protegendo, mas na verdade só estou privando e deixando que ele não faça as coisas que ele deveria. Pra gente fechar, doutor, briga
Divergência jamais na frente dos filhos. Esse é um problema muito comum hoje em dia. Primeiro que os pais estão tendo problemas em chegar num acerto de contas de como que nós vamos criar os nossos filhos. Qual será o tipo de criação? Então, um pai pensa uma coisa, a mãe pensa outra, e os dois ficam nessa briga, né? Entre o que a gente pode fazer, o que não vai fazer. Aí a criança pede uma coisa para o pai, ela fala, pede para a sua mãe. A mãe, não, pede para o seu pai, e fica esse jogo conflituoso, né? É interessante, então, que os pais cheguem em um acordo para pensar, bom, vamos criar o nosso filho dessa maneira,